Certa vez numa fábrica havia uma vaga de emprego e em um dia de entrevista entrou um homem para ser entrevistado. E o dono da empresa, que era o entrevistador, pegou a ficha de cadastro e deu uma olhada e verificou que o campo final, que era separado para as religiões, para dizer em que religião que a pessoa pertencia, viu que todas as alternativas de religiões, nenhuma estava grifada. E perguntou para o homem por que ele não assinalou nenhuma. E o homem respondeu que o nome cristão nas alternativas estava em negrito e estava em vermelho, assim se destacando dos outros. E perguntou para o dono se ele era cristão. E o dono falou assim: não, meu querido, eu sou ateu, mas eu coloquei nome cristão separado dos outros de propósito para as pessoas me perguntarem. Eu sou ateu, mas o cristianismo em específico, eu não só não acredito, como eu odeio. Porque todas as pessoas que entraram nessa empresa que se denominavam cristãos, uma faltava toda semana, outra eu descobri que batia na esposa, outra fazia rebelião aqui na empresa, e o último, que foi o pior, que foi um dos meus sócios, me roubou. Então, o cristianismo eu não só não acredito, mas eu odeio. E como eu não sei quase nada sobre Jesus, eu imagino que pelos exemplos que eu tenho dos alunos dele, ele deveria ser terrível, e eu o odeio. Então o homem, olhando para o dono da empresa, falou assim: como o senhor não sabe quase nada de Jesus, deixa eu lhe falar algo dele. Ele disse assim que aquele que não me confessar diante dos homens, ele também não confessaria diante do Pai. Então, eu estou diante de um homem. Então eu tenho que confessar que eu sou cristão. E assinalou no campo lá, cristão. E disse mais para o dono: aí se o senhor quiser me contratar ou não, isso é com o senhor. E aí o dono da empresa olhou, pensou uns 5 segundos e falou assim: o senhor está contratado, pode começar amanhã. Apertou a mão dele e o despediu. Logo que o homem saiu, imediatamente ele chamou aquele que seria o supervisor do cristão e disse assim: eu acabei de contratar um homem aqui que se diz cristão. Eu vou ficar 1 mês fora da empresa. Eu quero que durante esse tempo você persiga esse homem, seja o pior pesadelo dele. Lhe redobre a carga horária, faça com que ele execute os piores trabalhos aqui na empresa, e se ele ousar respondê-lo ou vir com algum desaforo para você, imediatamente eu quero que ele seja demitido. E mais, se você pegar ele aqui na empresa citando o nome Jesus durante o horário de trabalho, já que eu não posso impedi-lo no horário do almoço, eu quero que você o demita imediatamente. Pois bem, 1 mês se passou e o dono, ao retornar para a empresa, mandou que chamasse o supervisor do cristão e perguntou como é que estava o andamento da empresa. E o supervisor do cristão, além de entrar, também entrou com o diretor financeiro. E aí o dono achou estranho ter vindo o diretor financeiro também, e falou: eu não mandei chamar você, eu mandei chamar só o supervisor. E o supervisor do cristão disse assim: calma, que eu vou explicar para o senhor. O senhor sabe aquele homem que o senhor contratou há 1 mês atrás? Aí o dono falou assim: esse homem ainda está aí? É exatamente sobre ele que eu quero falar com o senhor. O que aconteceu? Você perseguiu ele da forma que eu mandei? Você colocou ele, redobrou a carga horária de trabalho dele? Fez tudo isso que eu te mandei? Aí ele falou: eu fiz sim, senhor. Eu redobrei a carga horária de trabalho dele, coloquei ele nos piores lugares aqui da fábrica para trabalhar, e em nenhum momento ele me questionou, me respondeu, e ao final de todos os dias ele vinha com um sorriso no rosto e me cumprimentava, me desejava um bom descanso e que o Jesus dele me abençoava. E todos os dias em seguida ele fazia isso. E eu tenho que confessar para o senhor que eu não consegui perseguir esse homem mais. Aí o dono da empresa falou: tudo bem, mas e o horário do trabalho? Ele chegou a mencionar o nome Jesus? Você deixou que ele falasse o nome de Jesus? Ele falou assim: ó, não, durante o horário de trabalho ele não mencionou o nome de Jesus, mas no horário do almoço, esse homem toda hora estava com a Bíblia, lendo,
E aí começou a chegar uma pessoa perto dele, 2, 3, daqui a pouco estava uma multidão. E eu percebi que muitos funcionários aqui da empresa faltavam toda semana, muitos ficavam doentes toda semana. E eu percebi que nenhum deles mais ficou doente. Eu percebi que diminuiu muito o número de faltas de funcionários da empresa, os mesmos que faltavam sempre. Eu percebi que a produtividade aumentou, eu posso dizer que 3 vezes mais na empresa. E eu percebi que, além disso, as pessoas trabalhavam contentes. Eu não entendi por quê. E um dia desses eu cheguei perto do horário do almoço e tentei ouvir o que esse homem falava para os demais funcionários. E eu vi algo que me impressionou. Ele disse assim, que toda autoridade era constituída por Deus. Estava falando do Senhor. E que deveríamos respeitar todas as autoridades. E eu percebi que as pessoas começavam a trabalhar satisfeitas na empresa. Não só não havia mais faltas na empresa de funcionários, como a qualidade dos nossos produtos começou a melhorar. Os fornecedores eram atendidos com eficiência, o faturamento da empresa triplicou. E aí o diretor financeiro falou assim, eu tenho algo para mostrar para o senhor. Aí ele pegou uma planilha assim que estava num papel e abriu e mostrou todos os resultados financeiros da empresa, que só naquele mês tinha aumentado 5 vezes mais. E o dono colocou a mão na cabeça e falou assim, que maravilha, vamos comemorar. Eu quero que vocês reservem para esse fim de semana a melhor chácara que vocês encontrarem. Convide todos os funcionários a passar esse fim de semana lá e trazerem suas famílias, e que vocês contratem o melhor buffet, façam de melhor, que eu quero comemorar. Pois bem, aí foi aquela festa. Aí o dono também participou. E durante a festa dos funcionários, que tinham levado todas as suas famílias, o cristão também tinha levado a sua esposa com seus filhos. Só que durante a festa a esposa dele teve um mal-estar e ele resolveu ir embora. E o dono da empresa falou, o que aconteceu? Você está indo embora? Aí ele falou assim, não é que minha esposa acabou de ter um mal-estar, então eu quero acompanhar ela para casa. Aí o dono falou assim, não, eu peço para o meu motorista levar a sua esposa, mas fique para aproveitar a festa. E o cristão disse assim, é porque o meu mestre Jesus disse assim, que os maridos devem amar as suas esposas assim como ele amou a igreja, que é dando a vida por ela. Então se ela não está bem, eu também não estou bem, então eu prefiro ir com ela. Aí o dono falou, tudo bem, então eu vou pedir para o meu motorista levar vocês em casa. E aí passou o fim de semana, quando foi na segunda-feira, o dono da empresa pediu que chamasse o cristão. E falou para ele assim, eu queria dar uma notícia para o senhor. Aí o cristão falou, pode falar. Eu quero falar para você que eu não sou mais ateu. Sabe por quê? Aí ele ficou surpreso, o cristão. E o dono da empresa falou assim, porque eu acredito em você, cara. Eu acredito em você. E se o seu Jesus ensinou você a ser quem você é, eu também quero aprender com ele. Eu quero que você me apresente para ele. Eu não sei se ele vai me aceitar. E o cristão disse assim, vai aceitar sim. Só você repetir essas 2 palavras aqui. Todo aquele que disser com seus lábios que Jesus é o seu Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E ele vai te aceitar. E naquele momento, o dono da empresa, que era ateu, confessou a Jesus como sendo seu Senhor e Salvador. E entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Essa história nos relata, meus amados, muitas pessoas que não conhecem a Jesus não querem saber o que está escrito aqui. Querem saber o que está escrito aí, em você. O quanto que da palavra de Deus foi capaz de ser escrita no seu coração. O que da palavra de Deus foi capaz de mudar a sua vida. Porque você é a palavra. Não adianta pregar um Jesus mentiroso, um Jesus traidor, se esse é o Jesus que é pregado por você, você nunca o conheceu.
Mas a Bíblia diz assim, o próprio Jesus diz assim, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. A partir do momento que você conhecer o Senhor Jesus, entregar a vida para Ele, e você se tornar a palavra dEle em tudo que você fizer, todas as coisas serão transformadas à sua volta. E não haverão impossíveis para aqueles que creem em Deus. Deus abençoe.